Eu gostaria de dizer que já é uma discrepância eu estar fazendo vídeo, porque eu tenho vergonha, eu tenho muita vergonha mesmo, e essa vergonha sumiu. Eu vou até contar mais ou menos. Antes de eu falar, geralmente vem uma sensação de vergonha, uma sensação de ambiente conspiratório, uma sensação de sentimento de superioridade. Vem todas essas sensações antes de eu falar. E eu perdi isso. Eu chamo a minha fala de disparo automático. Porque está saindo sem eu fazer vejamos, um controle. Quer dizer, eu tô falando sem eu ter a vergonha. É incrível. Eu chamo de disparo automático e é verdade. É muito rápido. Quer dizer, em 2014, 2015, eu tinha muito medo de tomar banho por estarem me espionando. Isso sumiu também. Sumiu a vergonha de tomar banho. Sumiu um trauma que eu tinha com o meu corpo, que eu prefiro não falar. Quer dizer, a minha vergonha sumiu completamente. Eu diria, nessas coisas, porque eu ainda tenho vergonha. Eu ainda tenho, por exemplo, de roubar, essas coisas, né? Esses freios e contrapesos ainda existem, mas internos, assim, que não fariam ser preso, eles não existem mais. Quer dizer, o que não me faria ser preso, essas vergonhas ainda existem, mas o que é interno a mim, ainda não existe. Não existe. Eu tinha minha mente vazia. Eu não tinha pensamento linear. Por exemplo, uma linha de pensamento constante. Meu pensamento era quebrado. Meu pensamento era quebrado. Um pensamento interrupto. Agora eu tô com uma telepatia na cabeça que faz esse pensamento linear que eu nunca tive. Então, essa telepatia... Aliás, eu vou falar um pouco de mim antes. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo, mas como eu disse anteriormente, na normalidade eu teria muita vergonha, eu teria vergonha de falar comigo mesmo.
Então, eu tinha a mente bem vazia. Eu não sei muito bem o que é pensar. Não sabia muito bem o que é pensar. Geralmente, eu pegava um assunto relacionado ao tema e jogava na conversa, no pensamento. Eu achava que pensar é unir coisas relacionadas, fazer um cruzamento de coisas relacionadas. Então, a minha vida era coletar informações e guardar no meu banco de dados mental. Quer dizer, eu chamaria de distorcer a fala dos outros. Eu pegava a fala dos outros e moldava a minha vontade. E eu achava que isso é pensar. Mas minha cabeça, quando eu pensava, vinha vergonha e interrompia todo o pensamento. Quer dizer, eu falei que vinha o sentimento de superioridade, que vinha um ambiente conspiratório. Quer dizer, vem essas sensações. Essas sensações vêm. Essas sensações que paralisam, que... Enfim... Eu desliguei o cooler aqui. Espero que fique melhor. Enfim, eu tenho essa mente desse jeito. Mas ela mudou. Ela mudou. Ela mudou. Agora essas minhas sensações, elas sumiram. Elas sumiram, as minhas sensações. Então, eu falei que tinha uma telepatia na minha cabeça. Essa telepatia, antes eu confundia com o meu pensar, com eu estar pensando. Mas não é bem assim. Essa telepatia é como se... É porque ficava um eco quando eu pensava. Ficava um eco. Eles me chamaram... ah, de negro, gordo burro. Ficou um eco. Quer dizer, é evidente que é loucura minha achar que eu que estava pensando. Porque seria um controle mental. Seria um controle mental. Mas enfim, eles usam os conjuntos de sinapses. Todos os conjuntos de sinapses. E falam comigo com essa telepatia. Olha, falando sobre mim ainda, eu disse que eu tinha tudo aquilo, eu chamaria de bloqueio mental. A minha memória é bem ruim mesmo. Por isso que eu vou ter que ter bastante calma para falar o que aconteceu.
bastante calma para falar o que aconteceu. Eu não sei, eu vejo um monte de coisa. Outra hora eu tava tentando explicar a minha situação e tava tentando explicar a minha situação e me fugiu uma palavra. Eu não achava a palavra. Eu tava explicando como é que eu era anteriormente à situação em que eu vivo, dessa 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 arma que me ataca. Anteriormente a essa situação, eu ia usar a palavra irresistível. Me sumiu a palavra. Quer dizer, eu converso com gente na telepatia. É difícil explicar, mas só de vez em quando eles me contam coisas. Geralmente quando eu fumo. Mas enfim, me fugiu a palavra irresistível. Eu botei chamativo, mas enfim, só depois é que a palavra veio à minha mente. Quer dizer, é como se eles achassem irresistível a minha mente. Eu diria o meu bloqueio mental. Mas enfim, eu vou começar a explicar mais ou menos o que aconteceu. Era 2014, eu eu geralmente ficava no Orkut, eu geralmente ficava no Orkut. Eu escrevia, lia os comentários, participava das comunidades. Isso desde 2010. Desde 2010 a 2014. Eu participava, mas uma hora eu comecei a. Não, na verdade, começou com eu sendo expulso do curso do Olavo de Carvalho. Eu fui expulso e achei que eles estavam me espionando. Eu comecei a pensar que ele sabe. Eu comecei a. Mas eu nem ligava, eu dizia comentários irônicos para ele, ou alunos dele, ou espiões dele que me olhavam lerem, né? Espiões seria a palavra conotativa, no sentido conotativo. Olheiros. No caso, eu fui banido e me surgiu uma centelha de suspeita. Uma centelha de suspeita de que algo estava me espionando. Quer dizer, eu era assim também. Eu era assim. Eu costumava gostar de pensar que tinha alguém me stalkeando. Quer dizer, eu escrevia pensando que tinha alguém me olhando, tentando ler, ten- ah, ah, não, tentando ler não, lendo. Eu já escrevia pensando que tinha alguém lendo. Quer dizer, eu fazia um comentário mais completo, manipulador. Quer dizer, era um jeito meu.
Eu tava no Orkut e numa comunidade chamada Sou Brasileiro e Já Desisti, e, e também comunidades de anime, ou bem ou outras também. Então eu percebi que o Olavo tinha me espionado porque ele me baniu do curso dele. Então, então surgiu a suspeita. E daí, deixa eu pensar aqui, eu me lembrar. Eu tenho uma memória muito ruim mesmo. Mas enfim, eu comecei a ver uma outra da Comu que eu espionava. Ah, deixa eu ver. Outra da suspeita minha foi porque eu pintei o cabelo de ruivo. Eu pintei o cabelo de ruivo e, e um sujeito dessa outra da Comu que eu espionava disse que eu era ruivo. Disse que os miscigenados ruivos, sei lá o que. Quer dizer, veio outra da suspeita. Quer dizer, quando essas suspeitas se acumularam, veio uma enxurrada de comentários. Quer dizer, eu percebia comentários bem rápidos, comentários de fazendo cartão de crédito. Quer dizer, eu via assim, meu Deus, eles escrevem rápido. Não pode isso estar acontecendo, eles não pensam. Eles não pensam? Que coisa. Que coisa mais desconexa. Um monte de comentários sem uma direção, sem tentar. Sem uma organização, sem tentar convencer a pessoa. Quer dizer, eu vi assim, meu Deus, que aleatoriedade doentia. É para alguém esses comentários? Estamos falando do Orkut, né? Então, eu comecei a ler os comentários e eu comecei a achar que tudo era para mim. Eu comecei a achar que tudo era para mim. E quanto mais eu achava, mais as pessoas surtavam, mais as pessoas faziam o desconexo. Eu não sei se é uma visão segmentária da minha cabeça, mas eu tava paranoico, mas as pessoas respondiam a essa paranoia, elas estavam me atacando. Quer dizer, elas contaram um trauma meu. Elas contaram um trauma meu que eu não contei pra ninguém. Isso no VK, né? Porque o Orkut ele foi sendo ele acabou, a Google descontinuou ele. Quer dizer, não sei se eles me provocaram essa paranoia. Pode ser que eu era extremamente autista. Extremamente autista. Eu não tinha uma percepção das coisas. Eu não.
Eu não me focava. Eu não me focava nas coisas exteriores assim, mas eu comecei a me focar em tudo. Eu comecei a ver, fazer conjunturas, ficar vendo o exterior. Antes era a minha vida, os meus pensamentos. Eu considerava um autismo, né? Mas agora eu na verdade, quando eu descobri, eu, 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 eu ainda tinha as minhas sensações normais. Mas depois, em 2015, na metade de 2015, algo mudou em mim. A minha paranoia de 2014 já era já era algo que tinha mudado em mim. Mas enfim, eu tinha uma sequência de suspeitas. Então pode ser que a paranoia tenha sido normal. Mas hoje eu penso que pode ter sido alguém me alertando. Não sei se o vídeo vai ficar bom, depois eu vejo. Mas enfim, eu tô tentando me fazer explicar, fazendo esse vídeo, né? Mas, enfim, essa paranoia minha de 2014, ela me fez ficar ligado em tudo. Eu via marca de carro, eu via pessoas com documentos, eu via pessoas na Mega Sena, eu via pessoas em tudo quanto é lugar, eu via os nomes gravados nos carros. Eu via tudo isso. Quer dizer, então, eu descobri, eu tive uma suspeita enorme de que eu estava sendo espionado pelos comentários do Orkut. Não só no Orkut, em outros lugares também. Eu tive essa suspeita e logo, quanto mais eu pensava que isso era verdade, mais as pessoas surtavam, mais eu percebia que elas estavam espionando. Eu achava que tinha um programa no meu computador, um programa espião que mandava a imagem da tela para o computador, para um site da internet em que essas pessoas espionavam. Quer dizer, era um site que tinha a tela do computador. Inicialmente eu pensei que era a tela do computador e a webcam. Depois eu pensei que tinha câmeras na minha casa, tudo jogado para esse site da internet. Quer dizer, eu não sei por que as pessoas responderam à minha suspeita de estar sendo espionado. Não sei. Mas o fato é que eu, quanto mais eles vibravam,
quanto mais eles comentavam, quanto mais eu via o desconexo do que eles faziam, mais eu pensava que era verdade. Eu fiz denúncias, eu fiz denúncias e, dessa coisa da internet, porque inicialmente foi na internet. Eu fiz as denúncias olhando pela internet. Dessas denúncias, depois dessas denúncias, olhando pela internet, o exterior, a vida real começou a ficar estranha. Eu via pessoas que eu nunca tinha visto fazendo coisas que eu nunca tinha visto. Tipo um sujeito todo louco no ônibus, abrindo um guarda-chuva no ônibus, um guarda-chuva prata. Quer dizer, isso imediatamente comigo indo ao Ministério Público Federal. Eu vi outras coisas também, mas eu tenho uma memória ruim. Eu vi pessoas no meu colégio, na turma de 2014, o curso de Direito, me mandarem diretas. Quer dizer, eu já vi uma alucinação. Eu já vi um ônibus com escrito Baca no terminal de ônibus. Quer dizer, eu suspeito de que o que essas pessoas falavam era uma alucinação. Mas inicialmente eu achava que elas estavam fazendo uma conspiração. Elas todas estavam mancomunadas, sabendo sobre o site das câmeras e não estavam querendo me contar. Estavam querendo me ameaçar. É evidente que isso é absurdo. Era uma alucinação ou era um controle mental de todas essas pessoas? Eu achava que elas queriam me quebrar. Eu tenho umas coisas que eu fiz que eu prefiro não contar. Por isso eu achava que era a Polícia Federal. Eu achava que era a Polícia Federal. Mas enfim, eu eu sei hoje que é impossível uma conspiração tão grande assim. Mas enfim, lá em Bituba eu tava achando que eles iam manipular a Mega Sena pra mim. Eu tô. Eu enfim, eu fiquei seguindo carros de autoescola, entrando nas lojas, e as pessoas ficavam assim. Enfim, eu achava que era maçonaria comprando todo mundo, que era o poder dos judeus. O poder dos judeus de manipularem todo mundo, de comprarem todo mundo. Eu até chamei eles de golems. Eu chamei eles de golems. Eu achava que era isso que tinha acontecido com a Alemanha passada. Um monte de gente
desse jeito. Como eu disse, eu comecei a perceber tudo. Hoje eu chamo de visão segmentária. Visão segmentária. Eu não sei se essa visão segmentária foi provocada. Eu não sei se essa visão segmentária foi provocada. Mas eu acredito que foi os dois. Porque eu fui fazendo um, um, um HD de suspeitas, né? Eu fui acumulando suspeitas até que até que eu até que as pessoas responderam quando eu, por exemplo, quando eu achei que eu falei que as pessoas começaram a atacar, a falar, a escrever rápido e todas essas coisas, falar coisas minhas. No VK apareceu um cara lá que começou a botar um monte de número nas minhas mensagens. Eu não sou uma pessoa burra. Eu não sou uma pessoa burra. Eu não ia ficar paranoico do nada. Mas enfim, essa coisa depois da internet se estendeu para a vida real, como eu disse. Se estendendo para a vida real, eu achava que as pessoas estavam, como eu disse anteriormente também, tinham site das câmeras, jogado na internet, etc. Mas é impossível essas pessoas fazerem uma conspiração. É impossível. Eu falo conspiração porque o cara da minha sala falou conspiração. O cara da minha sala falou conspiração. Olha só, eu vou até. Eu pedi 2 milhões de reais para um cara no ônibus que tava me dando diretas. Eu também. É incrível, assim. Eu achava que ia manipular a Mega Sena para me dar esses 2 milhões de reais. Tem uma parte que eu prefiro não contar. Mas enfim. Tinha um PM na minha sala que fazia coisas. Quer dizer, quando alguém. Eu não sei, eu achava que essas pessoas tinham desejos sinceros. Porque tinha algumas que estavam ameaçando denunciar. Tinha algumas pessoas que estavam ameaçando denunciar. E essas pessoas, de certa forma, por exemplo, alguém falava de um jeito que queria denunciar e vinha o PM com o celular, vinha umas coisas estranhas.
Mas eu achava que algumas tinham desejos sinceros, que todas tinham desejos sinceros, que por isso que algumas queriam ah, denunciar, né? Enfim, mas ninguém falava comigo, oi Vicente, tá sendo espionado. Ninguém falava isso. Ninguém. Mas enfim, eu tive uma professora que queria botar o mesmo nome no filho dela, o mesmo nome meu no filho dela, Vicente. Os aparelhos da sala ligavam quando ela falava de aborto, o projetor ligava sozinho. ah, os alunos mais quietinhos falavam de perder o bebê. Quer dizer, ela queria denunciar. Ela queria denunciar, mas porque ela me dava indiretas, mas ela não falava diretamente comigo. Ela não dizia: oi Vicente, vamos no Ministério Público. Não falava isso. Eu fiquei quieto porque eu era bem vergonhado. Falar: eu não vou chegar até ela. Ela que vem até mim. Para vocês verem como eu era envergonhado. Eu não tinha coragem de falar com essa professora. Numa comunidade do Orkut, inclusive, no Orkut não, no VK, porque o Orkut tinha sido deletado nessa época. Nessa época em que eu percebi essas coisas. Quer dizer, eles botaram um professor meu. Botaram um professor meu igualzinho. Quando eu tava olhando essa comunidade. Quer dizer, enfim. Eu deixei de ser autista, comecei a perceber tudo. Isso durou, isso durou bastante tempo. De setembro de 2014 até maio de 2015. Eu tava normal. Tava vendo tudo. Tinha as minhas sensações normais. Meu ambiente conspiratório. Quer dizer, ambiente conspiratório eu chamo de percepções. Por exemplo, vou tomar banho. Tem alguém me espionando. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de tomar banho. Ai, meu Deus, que coisa estranha. Eu não tenho mais isso. Quer dizer, eu vou tomar banho, eu não fico pensando, tem alguém me espionando. Não fico pensando, é evidente. É evidente que eu não tenho mais um ambiente conspiratório. Eu mandei mensagens para serviços de inteligência. Eu já deveria estar paranoico. Já deveria estar pensando, meu Deus, eles estão me espionando. Mas não, eu não penso isso. Eu não penso isso. Essa sensação eu alio,
eu identifico como a felicidade, a sensação de ambiente conspiratório. Quer dizer, eu perdi todo o ambiente conspiratório. Alguma pessoa vai dizer que eu estou curado, mas não é isso. A felicidade é um ambiente conspiratório. A felicidade é um ambiente conspiratório. Eu perdi isso. Eu não visualizo algo grande e fico feliz. Não visualizo. São sensações. São sensações de um ser humano normal. Enfim, eu vou ter que contar melhor. Mas enfim, eu vou fazer esse vídeo contando por cima. Muito bem, eu denunciei para serviço de inteligência porque eu via um monte de carros do Serviço Executivo Federal, Poder Executivo Federal. Eu achava que as pessoas estavam me espionando, que elas eram responsáveis. Enfim, era uma visão segmentária, tá normal. Hoje eu tenho uma visão mais ampla. Porque eles entraram na telepatia em mim e me explicaram o que estava acontecendo. Senão eu ia achar que eles estavam conspirando. Hoje eu tenho certeza que é controle mental, que é alucinação. Como eu estava normal, como eu tinha um ambiente conspiratório, como eu estava normal, como eu tinha um ambiente conspiratório, eu percebi que liam minha memória. Não brotou. Não brotou. Foi um... Mas enfim... Eu meio que brotou da minha cabeça que eu tinha... que tava lendo minha memória. Mas eu tinha teve um fato estranho. Mas eu falei, é uma honra que leiam minha memória, é uma honra participar dessa arma. Daí no Wi-Fi tava lá fácil. Será que é fácil ler a memória de alguém? Quer dizer, depois que eu percebi que liam minha memória, eu tive um monte de pensamento de sabotagem. Quer dizer, eu pensava coisas vulgares, eu ainda tinha a sensação de ambiente conspiratório. Quer dizer, foi um sofrimento. Eu pensava uma coisa vulgar, uma coisa doentia. E elas estão ouvindo. Talvez até as pessoas normais estão ouvindo. Ou era jogada nesse site de câmeras a minha mente, ou coisa parecida. Quer dizer, eu dizia, eu vou destruir tal país. Eu vou roubar isso, eu vou roubar aquilo. Quer dizer, eu pensava um monte de coisa. Pensava, tipo, eu sou o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Pensava um monte de coisa. Isso me dá sofrimento. Hoje eu não tenho isso. Não tenho, isso sumiu. Sumiu, eu posso pensar qualquer coisa. Sumiu. Sumiu a sensação, as sensações. Estão todas relacionadas à vergonha.
sensações todas relacionadas à vergonha. Eu ainda vou explicar certinho o que me aconteceu. Mas enfim, depois de tudo isso, de ser ameaçado, de coisas na rua, da internet, de, do- de, de denúncia no Ministério Público, quer dizer, veio a telepatia. Veio a telepatia. Essa telepatia era um eco do meu pensamento. Não é confusão com a voz intracraniana. Não é confusão. É difícil eu explicar. É difícil. É difícil. Essa telepatia apareceu primeiro. hum, antes de antes de diria ah, eu diria antes de maio de 2015, que eu chamaria de um ponto e um save. Antes de maio de 2015, quando todo mundo perdeu a memória, todo mundo perdeu a memória, ou eu mudei, ou eu mudei, ou eu mudei completamente. Então, quer dizer, antes de todo mundo perder a memória, ou eu mudei completamente, veio a telepatia. Na verdade, eu em nenhum momento pensei em telepatia. Em nenhum momento. Nenhum momento eu pensei em telepatia. De repente brotou da minha cabeça. Brotou da minha cabeça que era telepatia. Daí todo mundo começou a mostrar ponto eletrônico. Todo mundo começou a mostrar ponto eletrônico. Foi o da Atena, foi o cara do Angelone, foi uma pessoa na rua. Eles estavam me dizendo, não, é telepatia, é ponto eletrônico. Mas enfim, brotou da minha cabeça que era telepatia. Todo mundo, e de repente começaram a usar minha mente. No começo, no começo era, parecia que eu é que estava pensando. Evidente que não é assim. Eu devia estar sendo ah, encaminhado, eu devia estar sendo induzido. Mas enfim, eu percebo uma telepatia que parece que eu é que penso, e outra que é evidente que tem alguém falando com a pessoa, né? Enfim, no começo na telepatia eles falaram um monte de coisa. Eu falava de judeus na CIA. Aí vinha. Daí nessa época veio. É uma voz na telepatia, que a telepatia usa vários timbres. É uma voz grossa,
luxuriosa, é, luxuriosa, uma voz grossa. Mas essa voz grossa, eu não me lembro bem, mas tinha a ver com... Porque eu tava paranoico com eles me chamando de negro. Tinha a ver com essa coisa de me chamar de negro. Quer dizer, essa voz luxuriosa e grossa, mas é uma voz interessante. É uma voz é uma voz que não é agressiva. Quer dizer, para mim, assim, eu até confundi eles depois com geneticistas. Confundi não, os Borgs. Os Borgs. Então, eles falam com a minha boca. Eu vou explicar tudo. Mas enfim. O vídeo vai ficar longo. Eu vou parar por aqui. É, ok. Eu vi círculos nas praias de Imbituba. Eu vi um monte de coisas. Um monte de coisas. Vim, eu vou contar. Eu vou contar em outro dos vídeos.